sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando a nuvem cheia, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ainda me lembro com saudade aquele tempo onde a casa do crente era casa de oração. A família todo dia reunia com alegria em sinal de adoração. Quando a palavra do Senhor era pregada, tocava no profundo do meu coração. Ainda prossigo, não sou mais uma criança, continua acesa a chama e a mesma comunhão. Culto doméstico quase já não fazem mais, e a igreja dentro de casa quase não se lembram mais. E nestes cultos muitas plantinhas nasceram e muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai. Ainda hoje sinto a mesma alegria, porque existem famílias
Veja, lance seu pão sobre as águas, algum dia retornará a você. Semeie a semente correta, você terá a colheita correta. Se você semear a semente errada, você colherá coisas erradas. Em Mateus capítulo 13, meu amigo ouvinte, Jesus propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos cefeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o para o meu celeiro. Nós também sabemos, meu amigo ouvinte, que Jesus, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 36 até o 46, os discípulos então chegaram adiante de Jesus e pedindo explicação sobre a parábola do joio no campo. E então Jesus, explicando, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, que ouça. Isto é Jesus dando a explicação da parábola. Ele mesmo, portanto, nós sabemos o que significa a interpretação. E vemos a semeadura da semente, a ceifa. Jesus interpretou isto para os seus discípulos, dizendo sobre aquela semeadura. E tem uma outra escritura, em Mateus 24, onde Jesus disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. E o irmão Branham, nosso precioso profeta, pregou uma mensagem intitulada A Semente da Discrepância. Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até ao ponto que isto enganaria até os próprios eleitos, se fosse possível, pois seriam quase exatamente iguais. Aí, meu amigo ouvinte, nós concluímos então que a semeadura, ela é feita. Nós temos que ter sabedoria, temos que fazer a boa semeadura da semente. Lança o teu pão sobre as águas, e um dia ele voltará para você. Agora, qual é a semeadura, qual é o plantio que nós temos feito na atualidade? Como Jesus alertou sobre os falsos cristos e falsos profetas, que viriam lançando aquela semente, mas seria a semente da discrepância. Seria como o joio e o trigo ali no campo, eles caíam a chuva sobre eles, a mesma chuva, eles juntos levantavam suas folhas verdes, bonitas, e davam graças a Deus pela chuva, mas um era joio e o outro era trigo. O trigo é a boa semente, o joio é a má semente. E nós vemos então que existiriam
como Jesus disse, os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos que estariam fazendo grandes sinais e prodígios, tão parecido, ensinando ajoios, semeando sementes má no meio das sementes boas. Mas Jesus, explicando a parábola do joio e do trigo, ele diz que haverá aquela colheita então, e o joio será atado e lançado na fornalha de fogo, mas os justos resplandecerão como o sol. E Salmos, se não me falha a memória, Salmos 126, 5, 6, o salmista diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E aí nós começamos a pensar o que significa, o que o salmista queria dizer, semear com lágrimas. E nós podemos então concluir que semear com lágrimas é pagar o preço. Este preço envolve renúncia. Esse preço envolve nós renunciar à nossa própria vida e nos submeter à perfeita vontade de Deus. E se nós começarmos a olhar a lei da semeadura, nós começamos a ver as lições, nós começamos a entender como tudo isso é muito precioso, muito maravilhoso e como é a pura realidade. Se nós aplicarmos a nossa vida diária, o nosso dia atual, quando Jesus disse que no final dos tempos, ele estava dizendo, é justamente este tempo que nós estamos vivendo, quando haveria aquela colheita final, quando então virá o fim do mundo, quando então cessará todas as coisas nesta terra, aquela grande colheita será feita. E nós ouvimos o maravilhoso hino cantado, Culto Doméstico, onde então as crianças ali eram lançadas aquela semente, onde aquele pai, a coluna da casa, onde aquela mulher sábia estava ali dando exemplo, semeando aquela semente, aquela boa semente na vida dos filhos, na vida daquela casa, onde não havia uma televisão para tomar o lugar do culto doméstico, para tomar lugar da leitura da Bíblia Sagrada, para tomar lugar da oração entre a família. E aquele pai e aquela mãe estavam então lançando aquela semente, aquela boa semente, no coração daqueles filhinhos, às vezes tão pequenos, às vezes na sua infância e até na sua adolescência. E como diz a Bíblia, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E então nós começamos a entender que ali uma semente estava sendo plantada. E quantos bons frutos muitos daqueles lares antigos produziram. Quão boa semente foram plantadas e quão bons frutos têm sido regados devido àqueles cultos domésticos, aquele exemplo daquele pai, aquele exemplo daquela mãe, aquele bom testemunho que estava sendo levantado dentro daquela casa. E então nós começamos a ver que quando a semente é lançada na terra, não podemos esperar que plantemos de manhã e à tarde colhamos os frutos, mas é necessário haver paciência, é necessário haver cuidado, é necessário aquela semente ser regada, é necessário então aquele processo todo para que depois de algum tempo venha o tempo da colheita, para que depois de algum tempo aquela semente germinada, crescida, florida, produza frutos, e aí sim possamos então desfrutar dos frutos daquela boa semente plantada. Mas é necessário haver paciência. Mas o homem, hoje nós seres humanos só pensamos no hoje, só pensamos no agora, e não queremos esperar por nada. Mas é preciso pensar e trabalhar pelo amanhã.
É preciso, amigo ouvinte, que nós olhemos e pensemos também na eternidade, pois nós estamos caminhando, todos estão caminhando em uma direção, e um dia, mais cedo ou mais tarde, chegará a hora em que nós teremos que prestar conta diante do nosso Deus. Nós teremos que dizer o que fizemos do nosso tempo aqui nesta terra, e esta será aquela colheita do final dos tempos. E então é preciso que nós, hoje, estejamos cuidando da nossa alma, estejamos cuidando da nossa vida, pensando na eternidade. Mas é claro que enquanto estamos caminhando para aquela grande eternidade, é necessário também que estejamos plantando sementes que produzam frutos aqui, nesta terra. Quantos lares estão destruídos, quantas famílias têm visto filhos sendo levados cativos, quantas famílias têm estado escravizadas, é porque não tem feito aquela boa semeadura, não tem semeado da forma correta, não tem tido paciência para esperar a hora certa deste menino, desta menina, crescerem e serem um bom exemplo, um bom cristão. Muitos às vezes têm lançado seus filhos para ser ali aquele modelo, aquela menininha, querendo já tão pequenininha, não entendendo muitas coisas, querendo ali vestir aquelas roupinhas para aparecer ali na revista e chamar atenção, deixar o anonimato e se tornar famoso e famosas. E aí nós temos visto no mundo da celebridade o que essa semeadura tem causado, quantos precocemente têm morrido pelas overdoses, quantos precocemente têm adquirido enfermidades e mais enfermidades, tudo isto por causa de uma má semeadura, porque os pais não têm paciência de esperar a hora certa, porque às vezes aquele que tem semeado, ele tem semeado e já quer que o fruto ou a semente produza frutos, e assim tem lançado filhos na perdição, e assim tem lançado famílias inteiras na perdição. Tiago 5,7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois já é vinda, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando o salmista fala de levar a preciosa semente andando e chorando, ele está fazendo referência às lutas que advêm ao longo da nossa caminhada cristã. E suportar as aflições, suportar os momentos difíceis, saber esperar com paciência no Senhor, sabemos então que tudo isto nos dará uma boa colheita, quando aquele pai, quando aquela mãe, quando aquele menino, quando aquele jovem pacientemente espera a hora, como o sábio Salomão disse: há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus ou debaixo do sol. Há tempo para tudo, porque nós queremos adiantar, porque nós queremos passar, como diz o famoso ditado, o carro à frente dos bois. Esperemos que tenha o momento certo, tenha a hora certa, e às vezes nós temos que suportar aflições, e às vezes nós temos que passar por caminhos difíceis. É isto mesmo que o salmista disse: semeando, andando e chorando, para que então depois nós possamos colher aquele bom fruto. E segundo a Coríntios 4,17, o apóstolo Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E também em Romanos 8 ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, essa luta mesmo, meu amigo ouvinte, que você às vezes tem passado neste momento, às vezes esta escassez de alguma coisa que nós temos passado nesse instante, a aflição deste tempo presente,
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o que nós não podemos nos esquecer é que a justiça de Deus não permite que a lei da semeadura jamais falhe. Ela é tão verdadeira. Observe o semeador, observe a colheita. Não tem como nós plantarmos uma semente de arroz e esperar colher milho. Não tem como nós plantarmos uma semente de feijão e esperar colher um café. O que nós plantamos é isto mesmo que colhemos. O que você planta, meu amigo ouvinte, se você, meu amigo ouvinte, pai de família, mãe de família, está plantando hoje aquela boa semente, certamente seus filhos refletirão, darão bons frutos. Mas se aquele homem está plantando ali, é um ir ao bar, tomar sua cerveja, se aquela mãe está ali sendo uma maldizente, é isto mesmo que seu filho refletirá, é isto mesmo que você recolherá na sua vida, é maldição, é frutos maus, é uma semeadura o resultado daquilo que você plantou, é isto que você, é isto que eu, é isto que nós colheremos, nós colheremos o que nós realmente plantarmos. Se semearmos o fruto do Espírito, então colheremos vida. Se nós semeamos este culto doméstico dentro dos nossos lares, no coração dos nossos filhos, em nossa vida mesmo, é claro que nós colheremos um lar cristão, um lar de santidade, um lar de pureza, um lar onde o Espírito de Deus pode repousar, e ali não haverá lugar para o inimigo, e ali quando a enfermidade vier, quando o inimigo vier como torrentes de água, o Espírito do Senhor levantará aquela bandeira, arvorará aquela bandeira contra o inimigo, e aí nós poderíamos lembrar daquele hino que diz: esta casa é reservada para Deus, este coração foi plantado uma boa semente, esta casa foi plantada uma boa semente, este pai de família tem feito uma boa semeadura. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, diz Gálatas capítulo 6, 7 e 8, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Esta é a pura realidade. Quantos estão semeando na carne? Quantos estão olhando para a sua própria aparência? Devemos nos cuidar, devemos sim. Devemos ter cuidado do nosso corpo, devemos sim. Mas nós devemos primeiro estar cuidando da nossa aparência. Devemos primeiro estar cuidando do nosso relacionamento com Deus. Devemos primeiro estar olhando para nós que somos templo do Espírito Santo e não destruindo este templo como muitos estão fazendo hoje. Destruindo o templo através dessas tatuagens no corpo, através desses vícios que assolam a humanidade. Muitos estão se destruindo, é o plantio, é a semeadura, é o que está sendo plantado na vida. Muitos estão se destruindo, estão colhendo frutos tão maus, porque plantaram, foram drogas, foram prostituição, foram os frutos da carne, as obras infrutuosas da carne. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E é isto mesmo que produz a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque um dia ele haverá de voltar para você. Pensemos bem, lançar o pão sobre as águas, nós poderíamos pensar: as águas levariam este pão, as águas, os peixes ali comeriam aquele pão. Mas então a Bíblia Sagrada, o grande Salomão diz em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, pois haverá de ter o retorno daquilo que você fez, pois haverá de ter a colheita daquilo que foi plantada, semeando na presença de Deus. Se nós semearmos então
como diz ainda em Gálatas 6:9, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Aquele que semeia a boa semente, aquele que faz o bem, aquele que está se dedicando realmente a Deus, aquele que está entregando a sua vida realmente a Deus, aquele que está esperando do Senhor as bênçãos para dentro da sua família, em favor dos seus filhos. Se não cansar de estar fazendo bem, então colherá o bom fruto, ceifará no tempo correto o bom fruto. Aquele menino hoje tão tenro, tão pequeno, aquele pai ensinando o caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não se desviará dele. Quem sabe, meu amigo ouvinte, esta criança mesma, que você ainda não tem conseguido criá-lo da forma correta, se a partir deste exato momento você começar a entregar a palavra de Deus, começar a dar um testemunho verdadeiro, começar a ensinar o caminho correto, este mesmo filho você não o verá sendo levado pelas drogas, não verá sendo motivo de estar ali numa prisão, mas muito pelo contrário, quem sabe será aquele que levará o evangelho do Senhor. Quem sabe será aquele que dará o testemunho de Cristo. Quem sabe será aquele que estará empunhando a espada do Espírito, estará pregando a palavra de Deus da forma correta, da forma pura, da forma santa. Quantos que têm feito a má semeadura? Alguns estão ensinando a plantar somente prosperidade. Muitos dos pregadores da atualidade estão ensinando isto. Somente prosperidade, somente bens financeiros. Mas, diz a Bíblia Sagrada, nós acabamos de ler aqui, que ceifaremos aquilo do qual nós plantamos. A colheita será, o resultado será aquilo que plantamos. Nós buscamos hoje por prosperidade, nós buscamos hoje por bens materiais, nós buscamos hoje pelos prazeres da carne, nós buscamos tudo que nós buscamos hoje, nós estamos pensando só neste exato momento, mas haverá um dia que nós colheremos o resultado daquilo que plantamos. Por isso eu te chamo a atenção. Olhe para a Bíblia Sagrada, examine as Escrituras, plante, faça uma boa plantação, conserve a sua vida santa, jovem, para Deus, conserve a sua vida digna de uma mensagem, de um evangelho santa, minha mulher cristã. Aquela que está plantando uma semente santa, aquela que não está aí mostrando o seu corpo para ser cobiçada, mas aquela que está conservando-se santa para Deus, e você verá quem será a sua filha, uma filha santa diante de Deus, não um objeto de prostituição, não um objeto de adultério. Plante, homem, uma semente santa, e você não encontrará seu filho sendo um beberrão caído na sarjeta, um drogado, um homem no mundo dos crimes. Plante uma semente correta e você verá o resultado. Plante, pregador, uma semente correta, chame os homens, chame as mulheres a uma vida de separação deste mundo, uma vida de santidade diante de Deus. E então você verá que fruto você tem plantado. Mas ai daqueles que estão só pensando no momento presente. Eu quero adquirir isto, eu quero adquirir aquilo outro, eu quero ganhar boas somas de dinheiro. Ai, virá o dia do juízo. Ai, virá aquele momento em que teremos que prestar conta diante de Deus. Ai, quando aquele grande manto da morte vier, o que você terá que apresentar? Qual será o seu passaporte nesta terra para o além? Meu amigo ouvinte, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí dizem popularmente aí pelo mundo, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E nós reportamos novamente a Gálatas, capítulo 6. Você colhe a mesma espécie da semente que plantar. Meu amigo ouvinte,
Isto é a pura realidade. Ainda Lucas capítulo 6 nós encontramos que você colhe muito mais grãos, muito mais, a produção é muito maior do que aquilo que você plantou. Você planta ali 5 sementinhas de feijão e você colhe ali então aquelas vagens com diversos grãos de feijão, porque a colheita ela vem em maior número. E quantos têm colhido tantas coisas ruins, tantas tempestades, porque plantou vento, porque não fez uma semeadura correta. A semeadura é opcional, mas até mesmo por não haver semeado, teremos que prestar conta. Como nós colheremos algum fruto se não semeamos? Como teremos aquilo de que se alimentar se aquele plantador não semear a semente? Meu amigo ouvinte, é hora de nós examinarmos a nós mesmos. É hora de nós pensarmos como aquela colheita virá quando nós não temos feito a semeadura correta, quando às vezes temos pensado muito no nosso bem-estar, pensado muito na nossa vida. Meu amigo ouvinte, nós encontramos o sábio Salomão dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Aquele homem que havia possuído tantos bens, aquele homem, o rei Salomão, que havia se vestido de tanta glória, tudo que ele precisava estava à sua mão, tudo que ele queria estava ali tão próximo dele, a tal ponto de uma rainha, a rainha de Sabá, viajar por longos dias para ir ver a glória de Salomão, para ver com seus próprios olhos tudo que Salomão tinha. Salomão foi tão riquíssimo ao extremo. Salomão tinha tanta glória, ele tinha tantas mulheres, ele tinha tudo o que ele queria. O tão grande sábio Salomão, quando um dia ele concluiu então, quem sabe nós podemos pensar que ele avaliou olhando para todo aquele trabalho, para o tanto de seu esforço, para tudo que ele tinha adquirido. Ele disse: tudo é vaidade. Depois então dele registrar no livro de Eclesiastes as tantas experiências que ele teve, ele termina então dando aquele conselho: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda a sua palavra. Desfruta da sua mocidade, aproveite a sua vida sim, mas saiba que de tudo Deus te pedirá conta. E nós então vemos Eclesiastes capítulo 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho nele contentamento. Virá o dia da colheita, virá o momento que você regará aquilo que você plantou. Salomão chegou à conclusão e ele disse: tudo que eu adquiri na minha vida é vaidade. Tudo que interessa na hora, naquele momento crucial, é ter vivido para Deus, é ter certeza da vida eterna. Tudo que interessa para um pai de família é ver um filho tão bem, sendo conduzido tão bem, e poder então ele olhar e se orgulhar daquele filho. Muitos têm se orgulhado às vezes dele ter alcançado uma fama, mas vem os dias que ele pensa: que saudade daqueles momentos antigos, daquele momento em que meu filho se assentava comigo na minha mesa, quando às vezes não tínhamos muito, mas nós podíamos ler a Bíblia Sagrada, nós podíamos dar testemunho da verdade, nós podíamos olhar para a palavra de Deus. E então muitos choram, colhendo frutos de tempestade, frutos da má semeadura,
pois o que o homem plantar, isto mesmo ele colherá. Ó, meu amigo ouvinte, e muitos haverá ali que fica pensando às vezes: o que tenho plantado eu? Examine a sua vida, examinemos nós a nossa vida, qual o testemunho que nós temos dado dentro de casa, qual o testemunho que temos dado na igreja, qual o testemunho que temos dado no mundo aí fora, qual o exemplo que você, pai, tem sido para o seu filho, qual o exemplo que este pregador tem sido para a sua igreja, qual o exemplo que esta mulher tem sido para a sua filha. Isto é semeadura. O que está no coração de cada um de nós. Temos pregado o amor de Deus, temos pregado as verdades infalíveis do Deus vivo. E então nós estamos plantando uma boa semente. Mas se temos pregado somente este amor de Deus, dizendo que Ele nos dá isto, que Ele nos dá aquilo, que Ele nos dá prosperidade, que Ele nos enriquece e que não importa o como vivamos, temos plantado uma má semente, pois Deus nos dá sim aquilo que nós precisamos. Ele supre as nossas vidas como Ele cuida dos passarinhos. Assim o próprio Jesus disse, mas Ele requer de nós que nós tenhamos uma vida digna, uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. E aí sim nós colheremos fruto dentro da nossa casa, como Salmo 128, aqueles filhos sendo como o rebento das oliveiras ao redor da mesa, aquela mulher como aquela figueira frutífera dentro daquela casa, aquela mulher sábia edificando aquele lar. Não há lugar para o adultério, não há lugar para a prostituição, não há lugar para a desconfiança, não há lugar para os filhos ímpios, não, porque o homem tem plantado uma boa semente, a mulher tem plantado uma boa semente, e os filhos então estão crescendo, produzindo também boas sementes, bons frutos. A colheita é obrigatória, depende daquilo que nós estamos plantando. Primitivos morrendo então, e como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão, era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram